Sejamos todos bem-vindos no instante em que os nossos corações buscam os ensinamentos de Jesus. Quando todos nós, sentindo a importância da presença do Cristo nas nossas vidas, nos juntamos sob a orientação dessa casa de amor, que é a Casa de Zico Horta. Todos nós nos juntamos, não importa em que horário, não importa de que lugar estamos falando, mas vamos unir os nossos corações para que através da Evangelho Terapia possamos buscar o alimento que nos fortalece, que nos encoraja, que nos inspira nessa caminhada evolutiva. A Evangelho Terapia é uma prática que há muitos anos estamos vivenciando. E quando nós buscamos o Evangelho, é preciso que o busquemos com a certeza de que nele acreditamos estar o alimento que necessitamos. Então, partindo desse ponto, partindo desse pressuposto de que acreditamos que vamos encontrar o alimento que buscamos, é sempre importante que a prece venha nos acompanhar nesse momento. Na verdade, a prece, ela nos conecta. A prece, ela nos pluga nessa energia de amor fraterno, que é o que nesse instante, na verdade, em todos os instantes das nossas vidas, vai sempre fazer diferença. Então, busquemos, cada um de nós, o amor que o Pai, o nosso Criador, tem por nós. Busquemos dentro de nós esse Cristo, essa imagem que cada um guarda de acordo com a sua formação, com a educação que recebeu. O busquemos em nós, o sintamos em nós. E aí roguemos o amparo dos amigos espirituais, roguemos a Maria, essa mãe sempre tão querida, que nos envolva. Ao seu Zico, que é o patrono desta casa e é a quem buscamos, é em quem buscamos orientação, auxílio e amparo. Que estejam conosco em mais uma prática da Evangelho Terapia. Então, nós buscamos no Evangelho, segundo o Espiritismo, aparentemente numa abertura aleatória, mas com a certeza de que próximo de nós estão os nossos anjos, os nossos amigos espirituais, a equipe espiritual que coordena e sustenta o trabalho da Evangelho Terapia, e serão eles que nos guiarão para o estudo e a reflexão da Evangelho Terapia de hoje. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Amai os vossos inimigos. O item 11 deste capítulo fala sobre o duelo. E diz assim: é uma mensagem de um espírito que foi bispo de Argel. O nome dele é Adolfo. É o Espírito que nos envia essa mensagem. E ele diz assim: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que o deve conduzir a determinado ponto, faz pouco caso das asperezas da jornada e não deixa que os seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, pouco lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Ambos lhe roçam a epiderme sem o ferirem nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provações da vida,
é sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que deveis seguir. Aqui, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão, vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado aí. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como recordação longínqua e vaga de um passado que se foi. Os homens não conhecerão outro antagonismo, senão a nobre rivalidade do bem. Irmãos queridos, este espírito de nome Adolfo, que foi bispo de Argel, vem nos trazer uma definição, ou vem nos trazer um caminho, uma direção, que muitos de nós pode já ter pensado, mas talvez nós, a grande maioria, ainda não tenhamos visto dessa forma. Vejamos que este item está dentro de um capítulo que tem por nome Amai os vossos inimigos. É o que sempre o Cristo nos lembra. Então, que nesse momento eu possa trazer para a minha vida esse princípio. Eu amo aqueles que eu tenho leves ou grandes desafetos, mas é o próprio Adolfo que diz que o perdão, a minha capacidade de perdoar, é uma boa ferramenta para que eu avalie o quanto de amor por aqueles a quem eu não tenho afeto ou chego a ter desafetos existe dentro de mim. Então, através da minha capacidade de perdoar, eu vou também constatar a minha capacidade de amar aqueles a quem eu não tenho grandes afeições. E principalmente porque nessa leitura, esse Espírito vai nos dizer da importância de que nós tenhamos a consciência de que estamos encarnados nesse momento planetário para que façamos uma viagem, que nessa viagem nós encontraremos obstáculos, auguras, encontraremos dificuldades, mas elas fazem parte desse caminho. E quando nós trilhamos esse caminho e encontramos espinhos que vão nos trazer arranhões, que muitas vezes serão dolorosos, nós precisamos nos ater aonde queremos chegar e não nos obstáculos que encontramos no caminho. E será, meus irmãos, que nesse momento não é isso que vai nos trazer compreensão e consolo para o momento que estamos vivendo? Aonde vamos chegar? Aonde desejamos chegar? Sem julgar o outro, sem querer que o outro faça como nós acharíamos que deveria ser feito, mas acreditando. Ele deve estar fazendo da melhor forma que ele pode. E se por acaso ele não usa como referência o que ele gostaria que a ele fosse feito, isso fica para uma dificuldade que ele terá que enfrentar.
e que eu daqui não devo me vangloriar porque ele está vivendo dificuldades que verdadeiramente ele procurou com atitudes, com escolhas, mas lamentar, porque esse mesmo Espírito lembra que enquanto correr uma gota de sangue neste planeta provocada pela incapacidade ou pela pouca vontade do homem de amar e perdoar, o reino de Deus aqui não estará instalado, e eu desejo muito que ele se instale. Então eu preciso dizer para mim, Valdeia, o que você está fazendo? E eu peço licença para vocês, para que nós leiamos novamente um trecho dessa mensagem que eu achei que é balsâmica para o momento que nós estamos vivendo. Só é uma afirmação, só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem. Então, meus irmãos, nesse momento, por que nós não paramos e nos perguntamos, eu estou considerando a vida como uma viagem? Estou? Porque a viagem é algo que passa, é transitório, ela me leva de um lugar ao outro. Então, eu entendo que estar encarnado nesse momento é apenas uma viagem que vai me conduzir a determinado ponto. E eu só serei grande, como aqui o Espírito considera, quando eu faço pouco das asperezas da jornada. Então esse Espírito está nos dizendo assim, dê pouca importância às dificuldades. Nesse momento, o que está mais difícil para você? É o isolamento? Ok. Então reconheça que está difícil, mas ao invés de supervalorizar o isolamento, pense que essa conduta te protege e protege aqueles a quem você ama e quer muito bem, e consequentemente a todos aqueles que estão ao seu redor. E aí eu não estou valorizando a dificuldade, mas estou percebendo que nesse trajeto as dificuldades não podem ser maiores do que o objetivo a ser alcançado. No caso da nossa vida espiritual, o objetivo a ser alcançado é amar, amar e amar. Porque só quando eu amo, e amo muito, e amo indistintamente, todos os arranhões ficarão pequenos. Então, eu devo fazer pouco das asperezas da jornada e não deixar que os meus passos se desviem do caminho reto. Ou seja, que eu consiga, apesar dos arranhões, dos tropeços, das dores, que eu tenha em mente, que eu tenha bem claro para mim, guardado no meu coração, aonde eu quero chegar. E o Cristo, ele nos diz isso. Ele nos diz que o amor nos traz paz. Ele disse que o amor nos traz compreensão, nos traz doçura. E que para vivermos isso, muitas vezes, vamos ter que passar por experiências que até provocaram dores, no sentido físico e até no sentido emocional. Então, meus queridos, que esse desejo, ou esta consciência de que estamos numa viagem e que as dificuldades que surgirem e que surgirão, ou que já surgiram nessa viagem, elas não podem ficar maiores do que o meu desejo, do que a minha certeza de que chegarei ao meu destino mais livre, mais leve, mais consciente do quanto eu posso hoje ser melhor do que ontem. E sempre com a intenção de amanhã estar e ser melhor para mim e para aqueles que estão no meu entorno, melhor do que eu fui hoje. Então que possamos desta forma fazer da Evangelho Terapia uma ferramenta de uso diário. Que a todo instante busquemos no Evangelho
e que consigamos trazer o Evangelho para as nossas vidas, para que faça sentido para nós. Cada dificuldade, conseguindo assim transformá-la em oportunidade. Que possamos assim agradecer a Jesus, agradecer ao Pai, agradecer à Mãe Maria por todo o amparo que temos recebido, a essa casa que nos acolhe, que nos fortalece. A nossa gratidão, seu Zico, ao Senhor e toda a equipe que com o Senhor labora na espiritualidade, o nosso carinho e a nossa gratidão por tanto amparo. Graças a Deus, e que assim seja.